Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os conceitos básicos de administração de empresa. Para que serve uma empresa? Para que serve uma organização? Toda empresa existe para atender às necessidades das pessoas. Numa primeira análise, nós podemos pensar que uma empresa ela existe para dar lucro. Lógico, ela tem que dar lucro, senão ela não vai continuar a existir. Mas o lucro é uma consequência de uma necessidade que ela atende. E uma necessidade que ela atende de forma adequada junto às pessoas. Quer ver? Quando você vai numa lanchonete comer um lanche, você tem uma necessidade de fazer uma refeição, você está com fome. Quando você pega um ônibus ou um metrô, você tem uma necessidade de locomoção. Quando você vai num banco pagar uma conta, sacar um dinheiro, você tem uma necessidade dentro de serviços financeiros. Quando você vai estudar numa universidade, você tem a necessidade do aspecto cultural, do aspecto técnico de formação, para que você faça e tenha uma carreira muito promissora. Tudo isso, por trás dessas necessidades que eu citei, existe o quê? Uma empresa. Essa empresa, então, vai atender à tua necessidade. Se ela atender sempre a tua necessidade do jeito que você quer, essa empresa continua existindo. Se ela, por algum motivo, falhar no atendimento dessa necessidade para você, há uma grande tendência dessa empresa desaparecer no mercado. Por isso, a nossa sociedade funciona fundamentalmente através das organizações. E o que são organizações? Quando duas ou mais pessoas interagem para atingir um objetivo. E, consequentemente, atender a uma necessidade das pessoas, você tem uma organização. Então, você pode ver, um banco é uma organização porque tem duas ou mais pessoas interagindo para atingir um objetivo e uma necessidade. Uma escola é uma organização. Uma seguradora é uma organização. Uma fábrica de automóveis é uma organização. Mas também você tem outros tipos de organizações. Por exemplo, uma igreja também é uma organização. Veja, tem duas ou mais pessoas interagindo para atingir um objetivo. Então, a sociedade moderna, a sociedade que nós vivemos, ela funciona através das organizações. Um banco é uma organização, uma indústria automobilística é uma organização, uma escola é uma organização, serviços públicos também são organizações. Uma ONG, uma organização não governamental, também é uma organização. Né? Aquelas organizações voltadas para aspectos filantrópicos, tudo isso é uma organização. O ponto central é que essas organizações, para funcionarem bem, para elas darem bem-estar à população, às pessoas, para gerarem riqueza, para gerarem prosperidade, elas precisam ser bem administradas. Daí que entra a figura do administrador, de um executivo, de uma executiva. Ele entra justamente para isso, para fazer com que essas organizações funcionem de forma eficiente, para que elas atendam às necessidades das pessoas e, consequentemente, gerem lucro, prosperidade e bem-estar para todas as pessoas. Só que administrar uma empresa hoje, administrar uma organização hoje, é uma tarefa muito complexa. Vários autores eles falam o seguinte: ter sucesso em uma empresa no passado que eu quero dizer 80, 90, 100 anos atrás, era muito mais fácil, muito mais simples do que ter sucesso nos dias de hoje. E por quê? Porque no passado, lá atrás, você tinha essa característica, o mercado era desse jeito. Você tinha poucas empresas e muitas pessoas querendo consumir. Hoje você tem o contrário.
Hoje você tem muitas empresas e poucas pessoas querendo consumir. Quando eu falo poucas pessoas querendo consumir, quer dizer, um mercado menor, porque significa que aqueles clientes que eu quero, eles já são clientes do meu concorrente. Quer dizer, quando uma empresa pega e fala assim, olha, nós precisamos aumentar em 20% a nossa base de clientes. Ela está querendo dizer o quê? Que nós precisamos ir atrás dos clientes dos nossos concorrentes. A partir daí, então fica tudo muito difícil em administrar um negócio hoje. O administrador, a administradora precisa ser muito competente, muito preparado, porque ele tem todas as condições desfavoráveis para ter sucesso. No passado, vamos voltar um pouquinho aí, uns 100 anos atrás, até um pouquinho antes. O que aconteceu? Como é que eu fazia uma caneta antigamente? Bom, antigamente você não tinha máquina, você não tinha equipamento, você não tinha tecnologia. Então essa caneta, ela era feita de forma artesanal. Era feito tudo de forma manual, através das famílias, principalmente. Não existiam as empresas. O que existiam eram grupos, geralmente grupos familiares, que executavam, que desenvolviam, que produziam, né, determinado produto para aquela época. Aí o que ocorreu? Veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o homem começa a utilizar a máquina a vapor. A partir daí, o que acontece? Muda completamente essa relação. Então, se no passado, antes da Revolução Industrial, sei lá, para mim fazer essa caneta, eu demorava um mês para fazer 10 canetas, porque era tudo de forma artesanal e manual. Agora, após a Revolução Industrial, que o homem começa a utilizar máquinas, equipamentos e tecnologia para produzir, agora eu consigo fazer essa caneta, talvez eu consiga fazer 1000 canetas em um mês. Olha lá, de 10 para 1000. Então eu consigo aumentar significativamente o quê? A produção. Bom, lá pelo início, 1900, 1910, 1920, começa a se formar as empresas, né? Vamos pegar o caso da Ford. A Ford, uma empresa que a gente conhece até hoje, ela nasce nesse período com o Henry Ford, que foi o seu fundador. E o Henry Ford, ele teve um papel super importante na indústria automobilística, porque ele foi o criador da linha de montagem, né? Então ele conseguiu acelerar ainda mais a produção, através de tecnologia e através da forma como ele organizava o trabalho na época. Bom, o Henry Ford, nessa época, só ele produzia automóvel. Então olha só aquele conceito que eu falei anteriormente. Poucas pessoas, poucas empresas e muitos clientes. Quando você tem poucas empresas, ou uma só, no caso aí da Ford, e muitos clientes querendo consumir, o poder de decisão de absolutamente tudo fica com a empresa. Por exemplo, o poder, ela que decide o preço, ela que decide o estilo, o design do produto, ela que decide a forma que ela vai te atender, porque você não tem o quê? Escolha. Então naquela época, inclusive, o Ford, nos livros dele, ele tem até uma passagem que ele fala assim, você, consumidor, pode comprar um carro de qualquer cor, desde que seja na cor preta. Quer dizer, esquisito isso? Não. É que ele estava brincando, mas era a realidade. As pessoas não tinham opção. E o Ford, naquela época, só fabricava carro de cor preta. Só depois de muito tempo que a GM lançou o primeiro carro de cor diferente, cor branca, e aí modificou todo o mercado. Bom, nós ficamos dentro desse conceito, gente, durante décadas e décadas e décadas, até mais ou menos a década de 50, década de 60. O que acontece na década de 50, de 60? Essa situação começa a se inverter. Eu começo agora a ter mais empresas fazendo o mesmo produto e serviço.
Agora as empresas têm acesso à tecnologia, já se conhece os processos produtivos e a própria evolução, evidentemente, da economia. Então eu começo a ter mais empresas fazendo o mesmo produto. Mais ou menos na década de 60, de 70, isso começa a se intensificar. Década de 80, aí chegamos no ápice. Por quê? Porque justamente agora, além da grande concorrência que nós temos de várias empresas, vem mais um ingrediente. Esse ingrediente chama-se globalização. Agora as empresas, além de terem que concorrer com as empresas do seu próprio país, elas também são obrigadas a concorrer com as empresas de outro país, através do processo da concorrência. Isso significa que nós intensificamos a concorrência, até chegar nos dias de hoje. Então, hoje, para uma empresa sobreviver, ela tem que estar constantemente monitorando os seus concorrentes.